Paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje nós estaremos meditando sobre como lidar com os contrastes na vida cristã. Isso mesmo, como lidar com os altos e baixos na vida cristã. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. Em tempo oportuno nós estaremos sim abordando cada assunto que nos foi solicitado. Quero pedir a sua contribuição também, sugerindo temas ou livros, vai nos ajudar bastante. Contribua também nos dando dica de como nós vamos melhorar o nosso canal. Se você quiser receber estudos, pregações, esses resumos, deixa o seu e-mail aí, que nós estaremos sim enviando para você. Quem sabe você tem um pequeno grupo, quem sabe você tem líder de algum departamento e quer compartilhar algum tipo de mensagem que você viu aqui. Deixa o seu e-mail que nós estaremos encaminhando para você, junto com algumas outras novidades. Nosso canal tem algumas novidades aí. Você que quer fazer teologia, nos próximos dias nós estaremos sim abordando alguns seminários aí, dando dica para você, ok? Na Teologia Nossa de Cada Dia, o assunto é como lidar com os contrastes na vida cristã. Antes de entrarmos no assunto, quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele é o autor dessa carta. Diferente o conteúdo dessa carta para a primeira, é que na primeira o apóstolo Paulo ele estava escrevendo e corrigindo alguns erros doutrinários, alguns erros na liturgia da igreja. Havia ali sim a necessidade de corrigir a igreja problemática que era a igreja de Corinto. O fato é que nessa segunda epístola, o que diferencia é uma questão de defesa do seu apostolado. Aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo uma defesa das suas credenciais como apóstolo. Ele estava sendo bombardeado, muitos pregadores itinerantes passaram por lá, tentaram fazer a cabeça de um de outro e conseguiram em alguma proporção que nós não conhecemos de forma tão categórica para dizer aqui, mas de fato houve sim alguns ataques de maneira muito malvada, muito perversa, quanto à idoneidade do apóstolo Paulo, quanto ao seu caráter, quanto às suas credenciais. Como que o apóstolo Paulo responde a esses ataques? Ele escreve uma carta e, diferente das demais obras que ele escreve, essa segunda carta aos Coríntios é a carta mais autobiográfica, o que é muito esclarecedor para entendermos um ponto. Ele não perde o foco de Cristo ser o centro. Nós podemos sim falar de nós mesmos, nós podemos sim dar-nos testemunhos, nós podemos falar da nossa própria pessoa, sem contudo deixar de pôr Cristo no primeiro lugar. Cristo mais alto que todas as coisas. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos nessa meditação com base na epístola aos Coríntios. O segundo ponto é que o apóstolo Paulo dispensa comentário no que diz respeito ao seu currículo. Um homem conhecedor de línguas, um homem que tem uma espiritualidade profunda, foi arrebatado até o terceiro céus, um homem que tem um conhecimento profundo da cultura e também da teologia. Então ele consegue conciliar conhecimento com profundidade espiritual, que é o que nós precisamos corrigir no nosso tempo hoje. Há uma polarização. Alguns dizem que ou é 100% intelectual ou conhecedor das escrituras e não pode ser espiritual. Ou é muito espiritual e deixa de lado a questão do conhecimento. Isso não é verdade. Nós podemos sim ter conhecimento e espiritualidade. Há vários textos que dizem sobre isso, mas um deles que me vem à memória é aquele que diz: crescei na graça e no conhecimento. A graça, quero aplicar aqui não no sentido de que aquele favor de Deus que não merecemos em termos de salvação, mas no que diz respeito ao envolvimento com o Espírito.
que é o que é muito importante. Vamos entrar ao ponto máximo desse texto. O apóstolo Paulo aqui, com essas credenciais, com essa espiritualidade, com esse currículo todo e com esse chamado muito forte, ele não deixou, ele não foi isento dos altos e baixos. O que também é muito esclarecedor para cada um de nós, que ter um chamado excelente não quer dizer que estamos isentos ou blindados das lutas, das aflições, das provas e das perseguições. Não, muito pelo contrário. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Então, nós precisamos desconstruir um conceito que foi construído, surgiu e foi disseminado desde a década de 70, que é um movimento de confissão positiva, que diz que o crente não pode chorar, o crente não pode perder, o crente tem que sempre comer do bom e do melhor, o melhor da terra, e usam textos fora do seu contexto para mostrar que não há possibilidade do crente sofrer, o que não é verdade. Que à luz dessas lentes, como que nós vamos enxergar o apóstolo Paulo do Novo Testamento, dos 27 livros, ele escreveu 13 epístolas, quase metade. É muito esclarecedor esse ponto para entendermos que, por mais excelente que venha a ser o nosso chamado, por mais visões e revelações, por mais profundidade que a gente possa desenvolver com Deus na nossa caminhada, nós não estamos isentos das muitas perseguições, das muitas aflições, dos problemas da vida. O primeiro ponto para conseguirmos vencer e como lidar com os contrastes dessa vida é entender que essas coisas são inevitáveis. Esse é o primeiro ponto. É entender que estamos debaixo do céu, estamos sujeitos a tudo. Salomão diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de ganhar, mas há um tempo de perder. Quem tem chamado de Deus, ele precisa entender que ele não cresce, a vida cristã não flui numa colônia de férias. Não é indolor a caminhada cristã. Tem muita dor, tem muito embate, é o bom combate. Mas esse bom combate só é bom porque nós somos mais do que vencedores. O outro ponto que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, nesses contrastes, é que há a possibilidade sim de, em meio a esses altos e baixos, mantermos uma vida de oração. Ele diz que ora 3 vezes. Esse é um contraste muito interessante, esse texto nos mostra. Por quê? Uma hora o apóstolo Paulo diz que foi até o 3º céu. Em um outro momento, ele foi recepcionado por um mensageiro de Satanás. Um espinho na carne foi posto e para que ele não ensoberbecesse, ele está passando por isso. Perceba o contraste. Uma hora ele ouve coisas inefáveis, recebe promessa de Deus, o poder de Deus se manifesta na vida dele. Em um outro momento, ele se depara com um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Um anjo do inimigo foi enviado para atormentar a vida do apóstolo Paulo. É ou não é um contraste? E como lidar com isso? Primeiro é entender que estamos sujeitos a toda e qualquer coisa neste mundo. Segundo, mesmo assim, precisamos ter uma vida de oração. Andar com Deus é mais importante do que ter as coisas de Deus. O abençoador é mais importante do que as suas bênçãos. Andar com Ele é mais importante do que ter as coisas que Ele pode nos proporcionar. Isso é muito importante entender. E o terceiro e último é entender que a graça de Deus, ela não só se manifesta em termos de salvação. A graça de Deus, ela se manifesta também no que diz respeito a uma renovação no homem interior. Apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18 dessa mesma carta, ele diz o seguinte: por isso não desanimemos, pelo contrário, ainda que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais,
são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas e elas duram para sempre. Nesses contrastes da vida, nós precisamos entender que estamos neste mundo e estamos sujeitos a qualquer coisa. Que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de chorar, mas há um tempo também de sorrir. Segundo ponto é que, mesmo com esses contrastes, esses altos e baixos, nós precisamos perseverar numa vida de oração. Entender que mais importante do que as mudanças à nossa volta é a nossa mudança interior. E isso só ocorre com intimidade com Deus. Intimidade com Deus nós só alcançamos por meio da oração. Terceiro e último é que a graça de Deus, ela se manifesta renovando o nosso homem interior, renovando a nossa visão. Eu sei que nós passamos por tantas provas, tantas lutas, mas eu quero que você guarde isso no seu coração, de saber que, ainda que a nossa volta não mude todas as coisas, se você estiver consciente de que uma vida de oração é necessária, você vai entender que a graça de Deus virá sobre você, vai renovar você de tal forma que você vai entender a força da fraqueza. Porque quando estamos fracos, não lutamos com as forças humanas, não lutamos com o nosso intelecto, não lutamos com a nossa sabedoria. Quando estamos fracos, nos rendemos e abrimos porta para a força do Espírito. Quando a força do Espírito vem, nós entendemos que nós vencemos e caminhamos e permanecemos em Deus é com a força do Espírito. É o que o apóstolo Paulo mostra para nós. Quando penso que estou fraco, quando penso que está tudo acabando, Deus mostra que não está acabando, está começando. Que Deus em Cristo os abençoe.